Mas no resto, a cobrança é em cima do Tite, mas os jogadores também. Né? A dupla de zaga lenta, trabalhava, demorava. Assim, 1-0 tá bom. Me decepcionou. Para mim foi o pior jogo do Flamengo na temporada. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, mais um vídeo e mais um debate envolvendo, né? O Flamengo venceu o Amazonas, Copa do Brasil 1-0, jogo de ida, porém, um resultado que ninguém esperava, né? Placar magro, placar protocolar, de 1-0, e é aquilo, né? Tite é xingado muito pela torcida do Flamengo no fim do jogo e vaiado antes do jogo começar, né? Durante a escalação que passa lá no telão do Maracanã, ele foi vaiado. Então aquilo, a relação do Tite está aparecendo, para mim, dá a entender a mesma relação que o Paulo Souza, Vitor Pereira e São Paulo começaram a ter, né? Quando chega nessa fase, sinceramente, dificilmente dá certo, né? Mas, obviamente, eu quero saber a tua opinião também aí. Deixa a tua opinião nos comentários sobre se o Tite precisa mudar o esquema tático, jogadores, fazer o jogador tirar essa consciência que ele tem de jogo posicional, né? Que é uma essência do Tite. Mas vamos embora mais debate. Vai deixando aquele seu like aí, o seu like ajuda demais. É isso aí, nação, e vamos embora. É o jeito da torcida do Flamengo protestar, né? Eu posso não gostar, mas eu admito que há motivo para a torcida protestar. Pela qualidade de jogo, pelo formato de jogo, a entrada do Gabigol com 30 minutos, o Gabigol pouco pegou na bola, pouco participou, e eu entendo porque ele participou pouco. Né? E ao contrário do Tite, eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo, que é para dar jogo pro cara, não o Tite se lamentar de ter dado 30 minutos pro Gabigol e o Gabigol não ter produzido, esperava que ele ficasse um tempo um pouco menor. Acho que essa parte aí da reclamação com o Tite passa do tom, eu não gosto. É uma questão pessoal, tá? Eu não gosto. Eu acho deselegante, mas eu entendo a manifestação da torcida. Mas acho deselegante, mas entendo a manifestação. Muito pouco. O time do Flamengo é muito. Eu falei para vocês que se menos de 3 hoje eu não ia sorrir. Eu não estou sorrindo para falar do Flamengo, de jeito nenhum. O Flamengo ganhou, mas não tem zero sorriso. Zero sorriso. O Gabriel entrou com 18 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco a gente pode escutar o Tite, mas antes eu quero ouvir vocês sobre o jogo, né? Porque são muitas coisas para se falar, assim, muitos momentos de jogo para se falar. As vaias a gente... Aqui, triangulações, posicionamentos, saída de bola, não vi nada disso. Movimentação, toque de bola ofensivo, como é que o time ia passar por uma defesa postada, se seria na individualidade, seria no toque me voe. A senhora montou um monte. A senhora ontem foi a dona Perguntinha. Eu tenho o meu amigo o Respostinha, que ele tem resposta para tudo. Agora foi a senhora Perguntinha. Montou um monte de perguntas. Eu vou perguntar de novo para você, então. Você viu a resposta de alguma dessas perguntas que eu fiz ontem em campo? Não, sou bem sincero para a senhora, não. Eu vi muita bola cruzada na área. Então, aí aqui está o pontozinho, para te ouvir sobre o jogo. Daqui a pouco a gente fala da declaração do Tite, do Gabriel especificamente também. Mas, assim, para te ouvir sobre o jogo, Tetra, o Amazonas fez o que se esperava dele, né? O que me causa espanto é ver o Flamengo com esse elenco, com um trabalho já de mais de 6 meses, optar ou só ter o recurso para, nesse momento, com o time disposto dessa maneira do outro lado, abusar de cruzamento, de chuveirinho, porque parece que ou o individual vai aparecer por si, ou o coletivo não consegue furar essas barreiras que vão ser comuns, porque o Flamengo é um adversário a ser batido pelos times de menor expressão. Então, assim, muita gente vai jogar fechada contra o Flamengo. E isso é a minha preocupação e o meu espanto com o que não foi construído até aqui, Zinho. Quero te ouvir sobre o jogo. E muita gente que tem qualidade muito maior do que o Amazonas, né? O Adilson armou o sistema defensivo, foi muito bom, dedicados os atletas do Amazonas, né? Se empenharam, fizeram a parte deles. Tinha um garotinho ali do lado esquerdo, Serafim, que tentou partir para cima ali, principalmente no primeiro tempo, mas não aguentou, né? O moleque vinha para voltar toda hora, até foi substituído. Mas assim, deu trabalho pro Varela, pro Fabrício Bruno, encarou. Tinha o Sassá, que também tinha o escape, né? Incomodou também, mas muito pouco, né? Muito pouco. O Flamengo vai enfrentar pela frente equipes com qualidade
para fazer essa boa marcação, mas com qualidade para espetar, para fazer o contra-ataque. O que me chamou a atenção, para resumir, Daniel, pior jogo do Flamengo na temporada, para mim. Dos jogos, e vocês sabem que eu assisto a maioria dos jogos. Quando eu posso, se eu não estiver trabalhando, eu vou assistir jogo do Flamengo. Para mim, desse ano que eu vi, foi o pior jogo. Mérito aí para o sistema defensivo, mas eu vi um Flamengo lento. Quando o Flamengo tinha bola, quando roubava uma bola no sistema defensivo, as poucas vezes que o Amazonas saía, o Flamengo era lento. O Flamengo não conseguia encaixar uma transição um pouco mais rápida para furar essa marcação. Era nesse momento que tinha que ter essa velocidade. Não tinha, não teve. O Tite está sendo muito cobrado, tem a razão, a torcida, ele não foi bem, até nas mexidas, acho que eu não tiraria o garoto, que era quem ia para cima no mano a mano, e nem o De La Cruz. Lohan. Né? Num jogo que o Flamengo não está sendo atacado, eu abriria a mão de um volante, principalmente o Alan, que não fez um bom jogo e já tinha cartão. Apesar que o Gerson também não fez um bom jogo. Mas os jogadores, que é aquela coisa assim, o Flamengo não vai muito bem, mas tem a qualidade individual para resolver um jogo. Teve no momento, para mim assim, o Vinha foi o melhor. Se alguém ali, e o Pedro fez o gol, mas depois a bola não chegou mais para ele. Mas o Vinha ainda tentou alguma coisa. Mas no resto, a cobrança é em cima do Tite, mas os jogadores também. Né? A dupla de zaga lenta, trabalhava, demorava. Assim, 1-0 tá bom. Me decepcionou. Para mim foi o pior jogo do Flamengo na temporada. Mauro, eu acho que a cobrança, quando começa no time, que o outro time ia se fechar, você já sabia que isso ia acontecer, obviamente, o jogo no Maracanã. Então, você fica esperando variações, né? Como é que vão furar isso? Isso acontecia também antes, quando ele estava na seleção, nos anos todos. Já sabia que ia encontrar adversários que iam se fechar contra o Brasil, como vão se fechar contra o Flamengo, ainda mais numa diferença técnica desse tamanho. Então ele tem que procurar alguma coisa. Não conseguiu. Futebol super burocrático, sabe? Pra falar a verdade, jogo chato, sonolento, bola pra lá, bola pra cá. Exclusivo falou, parece que o 1-0 já estava bom. Não podia estar bom. Podia estar bom não, porque perdeu uma enorme chance de poupar jogadores no jogo de volta. Ia ser uma festa lá do mesmo jeito. Vai estar em casa lá, o Flamengo vai. É óbvio que lá em Manaus vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que do Amazonas no estádio. Vai se sentir em casa novamente. Mas não sei se vai, por causa disso, arriscar levar um time mais ou menos. Vai ter que, pelo menos, botar no avião a cavalaria toda, porque pôr no banco, e olha, se o negócio apertar segundo tempo, ou seja, mas vai ter que levar os caras lá. E outra coisa, perdeu uma chance de ganhar moral, confiança, emocionalmente, foi um arraso. Não vinha perdendo, emocionalmente estava mal, porque vinha perdendo, aí você fica nesse astral ruim. Ganhou, mas continua ruim, com as vaias, com o que não mostrou, não melhorou nada para os próximos jogos. Agora o time se encheu. O torcedor saiu mais bravo nesse jogo. O Botafogo jogou melhor. Exatamente. Mas o torcedor sai mais bravo com esse jogo do que com os últimos 3, imagino eu, né? O Palmeiras foi fora de casa, o Bolívar tinha altitude, mas apesar de ter sido uma vitória, coloca a reação da arquibancada pra gente, por favor. Esse jogo, pro torcedor, ele, apesar da vitória... do desempenho que você está falando. Foi terrível. Ganhou, mas não desempenhou nada. Perdeu contra o Botafogo e teve desempenho. Podia ter sido 1-0, mas tinha que chutar 20 bolas e o goleiro fez 10 defesas, salvou o Amazonas. Ok, aí pelo menos você tentou. Mas não foi o que se viu. Gabriel entrou, legal ele ter entrado, se falava tanto nisso, etc. Mas também não viu a bola lá, né? Também não viu a bola, assim como ela não chegava no Pedro. Então, mas ele não viu. É óbvio que tem uma coisa da falta de ritmo, o Gabriel falou disso depois do jogo. Mas, assim, também tem a questão da bola chegar. O Pedro fez o gol, mas a bola não chegava nem para o Pedro, nem para o Gabriel. E a torcida, ela tem uma direção certa para as críticas, né? Ela não vai falar isso pro Gabigol, não vai falar isso pro Pedro que fez o gol. Até porque quando ele entrou, vai falar isso promoção, pro Vinha. Estádio. Aí vai sobrar. Normalmente já sobra pro técnico, né? Mas alguns jogadores estão devendo também, sim, com certeza. O Zinho tocou aí, não é só isso. Agora, o torcedor não vai ficar xingando um por um ali, que nem é o caso mesmo. Então, o fato do jogo ser chato, ser moroso, ser burocrático e tal,
é sim culpa do Tite. Culpa do Tite. Agora, um pouquinho mais de vontade para jogar, de uma jogada individual, etc. Eu não sei não, eu não sei o que ele vai fazer. Não sei o que ele vai fazer para dar uma injeção de ânimo aí no time. Acho que o Tite já tá pela bola 7? Não, peraí, aí não. Né? O jogo do final de semana é complicado, né? É contra o Bragantino fora de casa, Zinho. Mas aí, assim, eu acho que o Tite tem que revisar, Zinho, para te passar. Eu acho que ele tem que revisar a rota dele. Ele tem que entender que talvez jogo posicional, com atacantes de lado, não seja a melhor maneira para todos os jogos. Porque, eu repito, não é um trabalho que começou ontem. O Tite vai fazer 7 meses à frente do Flamengo. Ele tem condição de, com o elenco que tem, extrair mais e mudar mais, ter variação de jogo quando houver necessidade. Mas, assim, mandar embora, Zinho, aí eu já acho que é loucura também, né? Sem dúvida. Bom, na minha cabeça não passa isso nesse momento, né? A gente tem que saber separar as coisas. A gente está aqui dizendo, eu disse que para mim foi o pior jogo do Flamengo. Porque além de taticamente não funcionar, a qualidade dos jogadores individual também não apareceu e aquela dinâmica, aquela pegada, aquele interesse pelo jogo, sabe? Tá difícil, mas vamos, mais correria, mais pegada, mais iniciativa, eu não vi no time. E aí não passa só pelo treinador. O treinador é o comandante, ele é o primeiro ali, é o que está armando, ele erra nas substituições. Eu já falei aqui, a que eu achava mais propícia. Ele abriu mão de ter um meia de articulação, porque nem o Gerson adiantou para ser esse meia, ficou mais por trás ali, né? Depois ele ainda botou o Igor, que é mais volantão. O Alan não estava fazendo um bom jogo, aí ele abriu mão do De La Cruz. O Vitor Hugo, quando entra, já é no momento mais difícil do jogo. Então teve dificuldade de criação e foi lento demais o Flamengo. Aí ele tem que, eu conheço o Tite, ele é motivacional, ele tem que mexer com esse grupo. Aí eu concordo com você. Ele pode buscar um estilo ou um esquema de jogo, treinar mais um estilo de jogo diferente para sair só daquela coisa dos 2 pontas, um meia, 2 volantes e um atacante. Vou com 2 meias agora, vou num 4-4-2 no losango, vou abrir mão de um ponta e trazer um cara mais por dentro. Né? Eu acho que quando tiver o De La Cruz, o Arrascaeta, ele vai pensar nisso. Agora, uma outra para mim é que o time do Flamengo jogou melhor quando o De La Cruz veio mais para trás. Quando ele ficou do lado do Pulgar, esse Flamengo jogou melhor. E sem o Arrascaeta, ele está adiantando o De La Cruz e o Gerson ainda não está num ritmo, ainda não está naquele ritmo que a gente conhece do Gerson. Ele tem que buscar soluções. Aí é trabalho dele. Vamos ouvir, então, o treinador do Flamengo, que vai ter muito trabalho pela frente, jogo complicado com o Bragantino. Tem uma classificação na Libertadores para correr atrás, não se sabe mais se primeiro ou segundo do grupo, e sabe que o time está abaixo do que poderia render, foi o que disse ontem, depois da partida. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Teve abaixo. Ele teve... na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. Na sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente o grupo também humanamente ele sente uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança ela se perde um pouquinho também. E eu faço agradecimento àquilo que eu fiz pro Gabi lá dentro do vestiário, eu faço publicamente porque ele merece.
não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que ela era importante, ter um jogador do peso dele para trabalhar com dois atacantes, né? Mesmo ele passando bastante tempo. Então ela teve o meu agradecimento em relação a ele, afora toda essa mobilização que ele traz com o torcedor também, esse astral legal. Sem estar treinando o suficiente, mas a necessidade o fez. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora de eu expulso com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em um tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci. Na própria, pode jogar com 2, pode jogar ele com 9, pode jogar nessas duas variações. O erro não foi colocar o Gabriel, o erro foi a bola não chegar no Gabriel, Mauro. Porque, assim, tudo bem, tem a questão de ritmo de jogo. Mas se a bola não chega onde ele participa, e ele é um cara que volta para buscar essa bola, também não tem muito o que fazer, né? Ele falou em meia hora, mas em meia hora era a expectativa que todos tinham, inclusive o próprio Gabriel, de jogar, né? Que ele entrou aos 65 minutos. O 18 de segundo. Ele tá assim, se ele começa com o Gabriel, porque ele precisava fazer isso e tal, aí ele talvez tivesse que agradecer lá ao Gabigol, você me ajudou e tal. Eu acho que o Gabigol não saiu cansado, porque a bola não chegou. É lógico que ele estava ansioso, queria jogar. Imagina se sai um gol dele lá ontem, que consagração e tal seria. Mas não é isso. E olha o time que entrou em campo. Aí, Tite, desculpa. Então não ganhou do Amazonas por mais gols, porque não tinha um Arrascaeta machucado? Não dá. Porque o Cebolinha não está jogando? Não, você pode falar que o Bruno Henrique não jogou o que você queria. Aí isso tudo bem. Que é um cracaço o Bruno Henrique, mas hoje ele não foi bem. Então não foi. Então não é porque o Cebolinha não está lá. É porque a bola não chegou no Pedro, não chegou no Gabigol. Meio campo com o Gerson, o De La Cruz. Eu entrei... Azinho, não sei não. Acho que tem justificativas que não... Não justificam. Que não justificam. Não tem. Ontem não tem. Ontem foi o pior jogo, foi as mexidas também. Eu acho que para jogar com o Amazonas, você não precisa ficar com o Gerson e o Alan mais lá atrás. Tanto é que eles eram obrigados a entrar no campo do Amazonas, porque voltava todo mundo. Quem estava armando o jogo eram os dois zagueiros, com lentidão. Então você bota o Gabigol com o Pedro lá, mas com o De La Cruz no jogo, e de repente você abre mão de um desses volantes, você vai ter gente para criar para a bola chegar nesses caras. Pascoalzinho, fecha aí. Só quero dizer o seguinte, eu não acho que houve um erro, não acredito que seja um erro colocar o Gabriel para jogar 30 minutos. Ele é um atleta profissional de futebol, ele não jogava outro esporte não, hein? Ele estava 35 dias sem treinar com os companheiros, mas ele não veio de outra atividade, né? Ele não é um corredor de longa distância, ele não é um atleta de rugby, ele não é essa é a profissão dele, é atleta profissional de futebol. Não tem erro em colocar o cara para jogar 30 minutos, né? Todos os jogadores sabem que pelo menos 30 minutos ele tem que jogar. Todos sabem. Eu já disse aqui muitas vezes, o atleta profissional de futebol é a única profissão do mundo que ganha para treinar. Porque quem escala é o treinador. Para jogar, ele vai jogar se o treinador quiser. Então ele só ganha para treinar. O Gabriel, para mim, estava apto para jogar 30 minutos, na minha opinião. Porque ele não saiu abafado. Não. Ele abafou no primeiro lance, que ele deu aquele pico pro lado do campo, ele abafou. Aí depois ele voltou respirando, vem a câmera nele, né? Vem aqui respirando. Todo jogador abafa no primeiro pique. E eu não acho que houve equívoco, 30 minutos era o suficiente. A bola não chegou, alguns jogadores abaixo da crítica, a tática não foi a correta. A gente pode discorrer sobre muitos assuntos, mas, desculpa, não contar com os jogadores que estão machucados, com um elenco desse, com uma folha salarial dessa, o melhor elenco da América do Sul, Jesus. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Sobre essa situação de Flamengo aí, desempenho, o Tite já tá no comando há mais ou menos 7 meses aí, e o desempenho do Flamengo, ele só vem regredindo a cada jogo, né? Eu acho que o Tite, querendo ou não, ele colocando culpa pelo resultado, ou pelo até desempenho do Flamengo, né? Ou a falta do desempenho do Flamengo aí, diante do Amazonas, falando que errou em colocar o Gabigol por muito tempo, né? Para ele jogar durante muito tempo, meia hora.
sobre a ausência de alguns jogadores, né? O fraco desempenho no setor ofensivo, né? Dando a alegar que a Arrascaeta tá fora, cara. Eric Pulgar também tá fora, que ajuda muito no setor ofensivo, né? Criando jogadas, dando espaços verticais. Cebolinha estando fora, pra mim soa como desrespeito, principalmente aos jogadores que estão jogando, né? Ou estão aptos para poder jogar, né? E durante o jogo, né? O Vinha e o De La Cruz sentiram um incômodo. Um foi na panturrilha e outro foi na coxa. E os dois já foram reavaliados nessa quinta-feira no Flamengo e não preocupa para o jogo de sábado, né? Contra o Bragantino. Então, essa é a notícia boa. Vinha e De La Cruz sentiram dores musculares, saíram do jogo, foram substituídos e não preocupa para o jogo de quinta-feira, né? Menos mal, né? Menos mal, né? Mas deixa a tua indignação aqui nos comentários para o Tite aí. Beleza, galera? Tamo junto, deixe seu like aí. O seu like ajuda demais e é nóis, galera.